Imagine um jovem de apenas 16 anos que deixou para trás o conforto da fazenda de seu pai e embarcou em uma jornada rumo ao desconhecido, movido apenas por um sonho. Um sonho que para a maioria das pessoas parecia impossível. Em 1879, o mundo ainda era movido por cavalos e bondes e os automóveis eram um luxo inatingível, uma curiosidade para os ricos. Mas esse jovem enxergava além. Ele não apenas imaginou um mundo diferente, ele estava determinado a criá-lo. 35 anos depois, seu nome se tornaria sinônimo de automóvel, e ele mudaria a maneira como o mundo se movia. Este é Henry Ford, um visionário cuja determinação moldou o século XX e além. Prepare-se para uma jornada épica que nos levará desde os campos de uma fazenda em Michigan até as avenidas das maiores cidades do mundo. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863 na pequena comunidade de Springwells Township, que hoje faz parte da moderna cidade de Dearborn, Michigan. A vida na fazenda era dura e exigente, mas para o jovem Henry, o trabalho agrícola nunca foi uma paixão. Seu pai, William Ford, era um imigrante irlandês que acreditava profundamente no valor do trabalho manual e na vida simples do campo. Ele esperava que Henry seguisse seus passos, tornando-se o próximo proprietário da fazenda da família. Mas desde cedo, Henry demonstrou que tinha outros planos. Ele não era como as outras crianças. Enquanto seus irmãos e amigos estavam contentes em trabalhar nos campos, Henry estava mais interessado em entender como as coisas funcionavam. Aos 12 anos, ele desmontou e remontou o relógio de bolso que seu pai lhe deu, algo que deixou seus pais perplexos. Logo, ele se tornou conhecido na vizinhança como o garoto que conserta relógios. Essa curiosidade insaciável era apenas o começo. Um dia, durante uma visita à cidade, Henry viu uma máquina a vapor pela primeira vez. O barulho, a força e a complexidade daquelas engrenagens e pistões o fascinaram profundamente. Para ele, era como se tivesse descoberto um novo universo. Naquele momento, a vida na fazenda se tornou ainda menos atraente, e ele passou a sonhar com um futuro longe dos campos de trigo e milho. Aos 16 anos, Henry tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele anunciou ao seu pai que estava deixando a fazenda para tentar a vida em Detroit, uma cidade em crescimento, impulsionada pela Revolução Industrial. Imagine o choque de William Ford. Para ele, Detroit representava tudo o que havia de errado no mundo. Uma vida agitada, barulhenta e caótica, longe dos valores rurais que ele tanto prezava. Mas Henry estava determinado. Em 1879, ele partiu com pouco mais do que a roupa do corpo e alguns trocados no bolso. Detroit, naquela época, era uma cidade em plena expansão, com suas ruas repletas de fábricas e oficinas mecânicas. Para Henry, era como chegar ao paraíso. Ele começou a trabalhar na Michigan Car Company, uma fábrica de bondes. Mas o trabalho era árduo e as horas intermináveis. Mesmo assim, ele estava onde sempre quis estar, no meio das máquinas, aprendendo tudo o que podia sobre mecânica. Ele trabalhava durante o dia e à noite consertava relógios para ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas o verdadeiro aprendizado de Henry não aconteceu nas fábricas. Ele passava suas horas livres observando as máquinas, fazendo perguntas, desmontando e remontando peças, tentando entender cada engrenagem, cada parafuso. Ele era incansável, movido por uma paixão que poucos entendiam. Depois de 2 anos em Detroit, Henry voltou para a fazenda, mas ele não era mais o mesmo. A cidade o havia mudado, ele havia aprendido muito, mas sentia que sua jornada estava apenas começando. Quando seu pai comprou uma máquina a vapor portátil, Henry viu uma oportunidade. Ele se dedicou a aprender tudo sobre aquele motor. Construiu, ajustou e aperfeiçoou até se tornar um dos melhores mecânicos da região. Seu talento não passou despercebido. A Westinghouse Engine Company, uma das maiores empresas de motores a vapor da época, o contratou para instalar e manter motores de tratores a vapor. Foi um trabalho que o levou a várias fazendas ao redor de Michigan e que lhe deu a oportunidade de aprender ainda mais. Foi também durante esse período que Henry conheceu Clara Jane Bryant, a mulher que se tornaria sua esposa e parceira de vida. Eles se casaram em 1888 e juntos enfrentariam os muitos desafios que viriam pela frente. Mas, mesmo com uma vida familiar estável, Henry ainda sonhava com algo maior. Ele não estava satisfeito em apenas consertar máquinas. Ele queria criar algo novo, algo que mudaria o mundo. E, em 1891, esse desejo o levou de volta a Detroit, desta vez para trabalhar na Edison Illuminating Company. Na Edison Illuminating Company, Henry encontrou o ambiente perfeito para explorar suas ideias. Mas foi quando ele ouviu falar de um motor a gasolina desenvolvido pelo engenheiro alemão Nikolaus Otto que sua vida realmente mudou. Enquanto os motores a vapor eram grandes, lentos e exigiam uma caldeira e combustível para funcionar, o motor a gasolina era compacto, rápido e prometia uma eficiência sem precedentes. Henry ficou obcecado pela ideia. Ele começou a estudar o funcionamento desses motores, comprou peças e começou a construir seu próprio protótipo em um pequeno galpão atrás de sua casa. Noites inteiras eram passadas trabalhando em sua invenção
enquanto Clara o apoiava silenciosamente, ciente de que seu marido estava prestes a realizar algo grande. Finalmente, em 4 de junho de 1896, às 1h30 da manhã, Henry Ford completou seu primeiro automóvel, o quadriciclo. Era uma máquina simples, com apenas 4 rodas de bicicleta, um motor de 2 cilindros e sem marcha a ré. Mas, para Henry, era o começo de uma revolução. O quadriciclo era uma inovação, mas estava longe de ser perfeito. O motor sobreaquecia, não havia como dar marcha a ré, e a direção era rudimentar. No entanto, Henry sabia que estava no caminho certo. Ele vendeu o quadriciclo por $200 e usou o dinheiro para financiar novos experimentos. Em 1899, ele fundou a Detroit Automobile Company, sua primeira tentativa de entrar na indústria automobilística, mas a empresa faliu rapidamente. Os investidores queriam resultados rápidos e lucrativos, enquanto Henry estava mais preocupado em aperfeiçoar seus carros. Ele queria criar algo que fosse acessível a todos, não apenas aos ricos. Mas o fracasso não o desanimou, pelo contrário. Ele se voltou para o mundo das corridas de automóveis, acreditando que, se pudesse construir o carro mais rápido, ganharia o respeito e o apoio que precisava. Em 1902, ele construiu o Ford 999, um carro de corrida que, nas mãos do piloto Barney Oldfield, se tornou o mais rápido dos Estados Unidos. Essa vitória deu a Henry o reconhecimento que ele tanto buscava. Com novos investidores ao seu lado, ele fundou a Ford Motor Company em 1903. Mas, desta vez, ele fez as coisas de maneira diferente. Ele não queria construir carros luxuosos para os ricos. Ele queria criar um carro para o homem comum, algo que todos pudessem comprar e dirigir. Em 1908, o mundo viu o lançamento do modelo T, o carro que mudaria tudo. Com um design simples, robusto e fácil de manter, o modelo T rapidamente se tornou um sucesso. Mas Henry não parou por aí. Ele estava determinado a tornar o carro ainda mais acessível. Em 1913, ele introduziu a linha de montagem em massa, uma inovação que revolucionou a indústria automobilística. A linha de montagem permitiu que a Ford produzisse carros em uma escala nunca antes vista. O tempo necessário para montar um carro caiu de 12 horas para apenas 2 horas e meia. Isso significava que a Ford podia vender o modelo T por um preço muito mais baixo, colocando-o ao alcance de milhões de americanos. Até 1916, o preço do modelo T caiu para menos de $400 e mais de 500 mil unidades foram vendidas. O carro se tornou um símbolo da mobilidade e da liberdade pessoal. Graças a Henry Ford, o automóvel deixou de ser um luxo para poucos e se tornou uma parte essencial da vida americana. Mas o impacto de Henry Ford foi além dos carros. Ele também mudou a maneira como o trabalho era organizado. Ao introduzir a linha de montagem e dobrar os salários de seus trabalhadores para $5 por dia, ele não apenas aumentou a produtividade, mas também criou uma classe média americana, capaz de comprar os próprios produtos que fabricava. Henry Ford era um homem de visões e contradições. Ele foi um inovador incansável, mas também teimoso. Quando outras empresas começaram a lançar carros mais modernos e sofisticados, Henry insistiu em manter o modelo T, acreditando que ele ainda era o melhor carro para o povo. Essa resistência à mudança levou a Ford a perder mercado para concorrentes como a Chevrolet. Finalmente, em 1927, após 19 anos de produção e mais de 15 milhões de unidades vendidas, a Ford Motor Company encerrou a produção do modelo T. Foi o fim de uma era, mas não o fim do legado de Henry Ford. Henry Ford faleceu em 1947, mas sua influência é sentida até hoje. Sua visão de tornar o automóvel acessível a todos transformou não apenas a indústria automobilística, mas também a sociedade. Ele ajudou a criar um mundo onde as pessoas têm a liberdade de se mover, de explorar e de sonhar. A Ford Motor Company, a empresa que ele fundou, continua a ser uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo. E o nome Ford ainda é sinônimo de inovação, qualidade e acessibilidade. Essa foi a história de Henry Ford, o jovem visionário que ousou sonhar grande e mudou o mundo para sempre. Se você se inspirou com essa história tanto quanto nós, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Até a próxima, onde exploraremos mais histórias de grandes visionários que moldaram o mundo em que vivemos.